todos, sejam bem-vindos em mais uma edição do Undoc Podcast. E dessa vez uma edição super especial, porque a gente está aqui na Marcha Brasília e é um evento que hoje é considerado o maior evento da América Latina. E a gente está aqui para discutir um pouco mais sobre transformação digital nos municípios. Nessa edição a gente vai receber vários especialistas que vão passar para vocês seus conhecimentos sobre vários temas para que possam ser aproveitados na transformação digital do seu município. E nesse episódio eu estou aqui com a Andréa Oliveira. É um super prazer, Andréa, estar com você aqui. Obrigada, Delza. A Andréa, ela é uma autoridade nas relações governamentais no Brasil, é professora e coordenadora da FGV, no MBA em Relações Governamentais, não é isso, Andréa? Eu vou ter que dar uma pescada aqui, porque seu currículo é muito grande. Então, a Andréa, é verdade, Andréa, que você teve a primeira vez que foi usado o termo lobby, foi uma tese sua? Sim, minha tese de doutorado foi defendida em 2004 e foi a primeira tese defendida no Brasil com o termo lobby no título. Nossa, a gente tá há 21 anos atrás. Uma super autoridade no lobby nas relações governamentais aqui com a gente. E o tema do nosso episódio é inovação, coalizões e vontade política. Como que a gente faz grandes mudanças no setor público? Bom, grandes mudanças no setor, não existem mudanças sociais sem que todos os atores sociais eles estejam conectados em confluência, né? E aí eu estou falando da sociedade civil, do mercado e do próprio governo. Quando a gente olha, por exemplo, para uma literatura contemporânea de políticas públicas, o que a gente vê? Que hoje o moderno é colaborar. Então, uma boa política pública é aquela política pública que é construída pelos principais atores sociais, porque todos são impactados pelos benefícios que essa política pública pode trazer, assim como os seus malefícios, né? Então, se a gente quer qualquer tipo de transformação, precisa de mobilização de base, porque eu preciso ouvir o beneficiário, eu preciso saber o que a sociedade civil pensa sobre aquilo, e principalmente se ela está devidamente informada. Porque muitos assuntos, muitos temas, muitos problemas públicos, eles não vão à frente porque a sociedade civil ela está mal informada. Ou ela pensa algo que, na verdade, não é bem aquilo, né? Falta informação ou, inclusive, desinformação, né? Nós estamos no século da desinformação. Então, é muito importante dar voz à sociedade civil. O mercado é aquele ator que ele vem com a solução do problema, na grande maioria das vezes, né? E o conhecimento técnico que o governo vai precisar para subsidiar a sua solução para atender a necessidade da sociedade civil. Então, quando a gente olha, é um ciclo. Então, o governo isoladamente não constrói uma boa política pública. O mercado isoladamente também não, e muito menos a sociedade civil, né? Então, a mobilização de base ela é muito importante. É muito importante também você pensar em todo o cenário que envolve a construção dessa política pública. Então, a gente está falando de aspectos sociais, políticos, econômicos, jurídicos, né? Então, quem está querendo construir uma política pública nova, transformadora, que efetivamente gere impacto na vida dos cidadãos, precisa ter esse cenário na ponta da língua, precisa entender, por exemplo, quem são os principais tomadores de decisão, precisa entender quem está aliado à sua causa, ao seu tema ou não, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que a inovação, a tecnologia, né, essa digitalização pela qual a gente está passando, eu sou uma mulher de 54 anos. Eu tenho muita dificuldade, né? Cada vez que me falam que eu tenho que abrir um aplicativo diferente, eu falo, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? Então, tem uma resistência natural, porque o ser humano ele resiste à mudança e o gestor público é só um ser humano. É verdade. E ele é um ser humano que tem que tomar decisões que vão impactar milhares, às vezes milhões de pessoas, né? Então, como que a gente vence essa resistência, se não a partir da comunicação e do diálogo, né? Isso era exatamente a minha dúvida quando você foi elaborando, porque hoje a tecnologia, a digitalização, ela já é considerada uma política pública. Sim. Porque ela traz diversos benefícios ali para o governo. Mas, querendo ou não, a gente está nesse estágio dela ainda ser uma resistência. Muitas vezes dentro da própria gestão e outras vezes também pela população. Uhum. A gente sabe que o brasileiro é um povo super digital, um povo super tecnológico, a gente ama a tecnologia, a gente é o país que mais usa o WhatsApp no mundo, a gente ama o Pix, a gente usa muito. Mas, falando nessa interação entre governo e sociedade, através da tecnologia, ainda tem um pouco uma resistência. E a gente pode considerar que a digitalização é uma boa ideia, né? É uma boa ideia para o governo. Mas como é que a gente faz boa ideia virar política pública, Andréa? Bom,
Primeiro, eu queria só fazer um adendo, que eu acho que essa resistência à digitalização do governo é porque a gente já teve, infelizmente, péssimos exemplos, né? De sistemas criados pelo próprio governo ou por empresas públicas que não funcionavam. Verdade. Então, hoje em dia, a gente tem um cenário, né, no mercado da tecnologia que é completamente diferente. Eu acho que a Undoc é um grande exemplo disso, né? Eu já usei Undoc várias vezes. Você pode falar com propriedade. Eu posso falar com propriedade. É fácil de usar, eu não tive nenhuma dificuldade, então achei, sim, realmente maravilhoso. Mas, além dessa resistência que é cultural, você tem também uma dificuldade, inclusive, de resistência dentro do poder público e orçamentária, né? A gente vive num país em que os municípios, eles estão completamente estrangulados. Então, isso é muito complicado. Eu acredito, inclusive, que para construir políticas públicas de inovação e tecnologia que alcancem a municipalidade, é preciso fazer um trabalho mais próximo da elaboração dos orçamentos, né? A grande maioria dos brasileiros não sabe, mas o processo de construção do orçamento é super participativo. Existem fóruns de diálogo e de deliberação que todo cidadão pode fazer parte, inclusive as empresas, né? Então, isso é muito importante. A gente tem que compreender que a sociedade civil, ela não é simplesmente um telespectador. Ela é um protagonista, né? O Estado existe, o Estado moderno, foi construído no século XII. Para quê? Para levar equipamentos sociais para a sociedade, né? Para o cidadão. Então, isso é muito importante. O governo está a nosso serviço, não o contrário. Então, se o cidadão ele não pressiona, né? E essa é a função da sociedade, fazer controle social, como é que o governo saberá que essa é uma necessidade, né? Então, quando eu olho um pouco assim, tem que ser um win-win game, né? Um jogo em que todo mundo ganha. A sociedade civil ganha, a empresa ganha e o Estado ganha. Por que não fazer? Só que é uma questão de narrativa. Como que eu construo essa narrativa e depois como eu dissemino essa mensagem, né? Então é importante, já dando uma dica prática aí, é importante que a gente descubra, dentro desse rol de tomadores de decisão, alguém que tem poder e influência e que seja aliado à causa e possa ser transformado em campeão, né? Isso era uma coisa que eu ia te provocar, porque você falou sobre o papel da sociedade, do cidadão, e então isso significa que o cidadão também pode fazer advocacy, né? Eu sei que você trabalha com isso, e eu queria que você falasse um pouquinho do que é advocacy para quem não sabe, Tá. E se o cidadão consegue fazer isso pensando numa gestão pública, por exemplo, que ele está percebendo que precisa ser mais eficiente, que precisa ser mais efetiva, e ele sabe que isso pode acontecer através da digitalização, como é que ele faz essa pressão? Bom, primeiro a gente, o núcleo principal é sempre coletivo, né? Então a gente tem um problema da própria democracia participativa, que o voto ele é individual e secreto. Só que para você fazer a diferença, para você gerar mudança social, você precisa estar no coletivo. Então essa já é uma resistência que a gente precisa quebrar, né? Então sempre procurar organizações que já tenham sido constituídas com esse fim, de lutar pela ampliação da digitalização, por mais tecnologia na gestão pública, né? Em não havendo, o cidadão, o indivíduo, ele pode, inclusive está garantido pelo artigo 5º da Constituição Federal, peticionar os poderes públicos, né? Então a gente tem várias maneiras de fazer isso. Nós podemos usar os nossos representantes eleitos, né? Então os vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, né? Eles são a voz da sociedade, junto ao Poder Executivo, né? E é interessante também que, quero até aproveitar esse espaço para falar sobre isso, porque é uma informação que normalmente ela passa ao largo. A função principal do Poder Legislativo não é construir leis, não é elaborar lei, é fiscalizar o Executivo. Então a sociedade civil faz o controle social e o Legislativo, que é a voz do cidadão, faz essa fiscalização do Poder Executivo, né? Então, para o que é o advocacy? O advocacy, na verdade, é uma constelação de discursos públicos que são defendidos na esfera pública e que defendem causas ou um conjunto de pessoas, né? Nada mais é do que a participação social, participação política. Todo cidadão brasileiro, né, esse é um Estado democrático de direito, tem o direito de defender os seus interesses e defender as suas causas junto ao poder público, né? Isso é legítimo, é um direito do cidadão e a gente tem várias táticas de fazer isso. A diferença entre o advocacy e o lobby, eu sou especialista em lobby e em advocacy. Então a diferença entre um e outro é que o lobby ele é utilizado
Por exemplo, vamos imaginar que aquele cidadão ele já tem um contato com o tomador de decisão. Então, ele leva a demanda dele diretamente. Agora, a grande maioria, até por conta da fragmentação do processo decisório, e não tem ideia de por onde ele começa. Eu quero muito gerar essa mudança, mas como que eu faço isso? Não tem ideia, né? Então, as redes sociais, por exemplo, são um excelente instrumento para isso. Então, ele pode, por exemplo, começar a construir uma série de conteúdos se posicionando nas redes sociais, e esse conteúdo, ele chega até o tomador de decisão porque outros cidadãos tiveram empatia com relação àquela causa, a forma como ela foi abordada, a estratégia, a tática que esse cidadão utilizou. Então, a gente vai amplificando essa voz, né? O advocacy nada mais é do que um processo de tecer redes e amplificar vozes para abrir portas, né? É isso que a gente faz no advocacy. E um único cidadão é capaz de gerar muitas mudanças sociais. Isso é muito interessante. E fica aqui a dica, porque a gente está tendo uma aula aqui nos meus podcasts com especialistas. Então, assim, assistam tudo para pegar tudo. E, Andréia, nosso bate-papo aqui é rápido. Que pena. Que pena. Mas eu queria finalizar com uma provocação final. E você falou muito sobre esse papel cidadão. E vamos supor que o cidadão conseguiu fazer essa pressão e o gestor entendeu que ele precisa fazer essa política pública. Qual é a principal dica que você dá como mestre e doutor em políticas públicas para esse gestor, para fazer da digitalização uma política pública que vai durar além dele? Bom, uma andorinha não faz verão. Esse gestor público, muitas vezes, ele não entrega a mudança porque ele não consegue, ele tem resistências internas. Então, a sociedade civil é importante também nesse sentido, né? Porque muitas vezes, vou até te contar essa história que eu acho que é interessante. Eu trabalho bastante com advocacia em saúde. Tem uma consultoria voltada, inclusive, para advocacia em saúde. E há uns 2 meses atrás, nós estivemos no Ministério da Saúde, numa das secretarias, e entregamos um abaixo-assinado na mão da gestora pública. Ela olhou para a gente, agradeceu e falou assim, isso aqui me ajuda muito a fortalecer meu pleito, fortalecer minha causa aqui dentro, né? Então, existe um advocacy, que é esse advocacy externo, do cidadão junto ao poder público, ao poder executivo, ao poder legislativo, mas o gestor público precisa fazer um advocacy interno. Verdade. Por quê, pessoal? É muito problema, é muita demanda e pouco dinheiro para fazer tudo, né? Então, por isso que eu tinha falado para você anteriormente, que é importante que esse gestor público, ele também encontre esse campeão. Esse campeão pode ser tanto um membro do Poder Legislativo, como um membro do Poder Executivo, né? Alguém que tenha conhecimento e que tenha vontade, um secretário, exatamente, um ex-secretário, alguém que tenha autoridade, tenha influência, que coloque o projeto embaixo do braço e vá convencer os seus pares, né? Então, são estratégias diferentes que a gente vai construindo e utilizando táticas diferentes para alcançar esse objetivo. Só para terminar, assim, gerar mudança social não é algo trivial, mas é possível. E a dica final tem que ter resiliência. Isso é uma super dica, porque é necessário para todo gestor, todo servidor público. Quem trabalha na gestão pública entende a importância dessa qualidade. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui no nosso primeiro episódio do nosso Undoc Podcast, edição Marcha a Brasília. Espero que vocês tenham gostado e aguardem os próximos episódios. Obrigada, eu agradeço pela oportunidade.